Olá pessoal, tudo certinho? Bom, então nessa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a distribuição de frequências. Então nós vamos ver basicamente o que é uma distribuição de frequências e como que a gente faz para fazer a construção de uma tabela dessas. Bom, então bastante simples, uma distribuição de frequências nada mais é do que uma tabela quando a gente tem variáveis quantitativas, né? Então a gente vai ter uma tabela, aqui dois exemplos abaixo, né? Onde eu tenho os valores numéricos que apareceram na variável em questão. No primeiro aqui o número de matérias e os alunos ficaram de final. Então, apareceram números de 0 a 5 do lado da frequência. Então, isso significa que 8 alunos nunca ficaram de final, que 7 alunos ficaram de final apenas uma vez. E nós tivemos aqui uma amostra total então, de 30 pessoas distribuídas nos valores de 0 a 5. No exemplo do lado, a ideia é a mesma, só que a forma dessa tabela está diferente. Né? O que a gente tem aqui? A gente tem intervalos no lugar de valores exatos. Então, o primeiro intervalo seria de 150 a 170, ou seja, 3 pessoas têm uma taxa de colesterol entre 150 e 170, e assim por diante. Então, a gente tem essas duas possibilidades de representar uma questão numérica, né, através de uma tabela de distribuição de frequências. E aí daqui a gente pode calcular as porcentagens, fazer gráfico, como a gente trabalhava com as variáveis qualitativas. Correto? Então, basicamente, isso é uma tabela de distribuição de frequências. E o que a gente vai trabalhar hoje no exercício é o seguinte: como que a gente monta uma tabela desse formato aqui, do segundo modelo? Então, como que a gente pega os dados, os números originais da pesquisa, monta esses intervalos e aí faz o cálculo das frequências e outras continhas a mais que a gente pode também fazer para interpretar esses valores. Então, é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Bom, então, para a criação de uma distribuição de frequências, nós vamos usar um critério estatístico chamado de critério de Sturges. Então, o critério de Sturges são duas fórmulas. Primeiro, o K, que é 1 mais 3,3 vezes o log de N. Tá? O N é a quantidade de dados que a gente tem, né? O número de elementos, o número de valores que a gente tem para montar a nossa tabela, e a gente vai tirar o log desse valor. Como tirar o log desse valor? Pessoal, usando calculadora, usando Excel, no Google mesmo, você digitar ali log de um número, ele te dá o resultado. Tá? A gente não vai precisar calcular log manualmente, como vocês viram um dia no ensino médio. Tá? Então a gente vai ter o log, vai achar o K, e aí com esse valor a gente joga na segunda fórmula, onde a gente pega o quê? Amplitude geral dos dados, o maior menos o menor, e divide por esse K que a gente encontrou. Com esta conta a gente determina o H. E o que é o H? O H que é o importante para a gente. Então este H aqui vai nos dar o quê? O tamanho das classes. Então a amplitude lá de cada classe, o tamanho da classe dado pelo H. Correto? Bom, vamos a um exemplo numérico urgentemente para a gente entender essas coisas. Né? Então aqui a gente tem um exemplo com números. Né? Então a gente tem lá o peso de 20 pessoas, números, e com isso a gente quer montar uma distribuição de frequência. Ou seja, eu quero pegar valores numéricos e do lado ver as frequências. É só olhar para o conjunto de dados que a gente vê que a gente vai ter que criar intervalo. Né? São números ali que talvez alguma coisa se repita ali, nada se repete. Né? Então a gente vai ter que criar intervalo. Então qual que é a questão? Intervalo de que tamanho? De 5 em 5, de 10 em 10, de 20 em 20, de 2 em 2. A gente não tem ideia olhando para cá. Né? Então a gente precisa usar esse critério de Sturges primeiro, para daí a gente conseguir fazer esse cálculo. Então, para fazer o cálculo do critério de Sturges, o que a gente precisa de informação aqui? Qual que é o N? O N é o tamanho da amostra, a quantidade de dados que a gente tem. Não são 20 números? Então eu tenho 20 números aqui embaixo. Então eu vou tirar o log de 20, multiplicar por 3,3 e somar com 1. Então pode pegar a calculadora. Né? Você pode pegar lá o log de 20. Então aqui, por exemplo, tem o log de 20, 1,30. Pode usar duas casas decimais, tá? Não precisa usar esse bando de casa, não. Então você pega esse número, multiplica por 3,3 e soma com 1. Pronto, você achou o tal do K. Então o K, no caso, vale 5,29. Aqui a gente coloca 5,29. E agora a gente faz a segunda conta. Né? A gente vai fazer basicamente a conta do H, que vai nos dar o tamanho das classes necessárias. Então o que a gente precisa daqui, o que é? O maior e o menor valor. Qual que é o maior valor dentro deste conjunto de dados? Então aqui a gente olha com calma. Se tivesse dados no Excel, por exemplo, deixa eles em ordem crescente, nossa, facilita a tua vida e muito. Tá? Fica bem tranquilo de fazer isso dessa forma. Tá? Óbvio, a gente vai fazer exemplos pequenos aqui na mão, né? Ou, usando o Excel a gente consegue fazer isso de maneira bem mais simples. Então, olhando com calma aqui para os valores, o maior valor que a gente tem é qual? 86,6. Então, como que a gente faz essa conta? A gente pega lá 86,6 menos o menor valor, que é o 60,1. Faz essa subtração dos dois, deixar aqui para ficar mais legal, e divide por quanto? 5,29. Pronto. Resolvemos o nosso problema. A gente achou com essa conta o nosso H. O H aqui no caso vale quanto? 5,009.
Ou seja, o que é esse H? É o tamanho das classes que nós vamos utilizar. Então, nós vamos fazer classes de 5 em 5. Aqui sempre é recomendável usar o H inteiro, tá? A gente arredonda ele para o valor inteiro e faz as contas. Fechou? E agora é só a gente chegar aqui e montar a nossa tabelinha. Então, como que a gente faz a montagem dessa tabelinha? A gente começa a distribuição de frequência no número. Bom, o nosso menor valor é 60,1. Então, nós podemos começar a primeira classe do 60, com mais 5, 65. Próxima classe, a gente começa do 65, com mais 5 vai até o 70. E dessa forma a gente vai colocando as classes aqui. Legal? Então, de 70 até 75, de 75 até 80, de 80 até 85. Posso terminar aqui? Não, né? De 85 até 90, porque o nosso maior valor era 86,6. Nós temos que contemplar todo mundo aqui dentro. E agora vem a parte chata da brincadeira, que é ver as frequências, né? Manualmente isso aqui é meio desagradável. No Excel fica bem mais simples. Se tiver em ordem crescente, por exemplo, isso aqui é bem tranquilo de fazer. Então, quantos números nós temos de 60 até 65? A gente pode vir aqui e contar. Eu tenho um número, 2... Só isso? Não, tem mais um aqui, ó. 3. Então, nossa frequência na primeira classe é de 3. E na segunda classe, quantos números nós temos de 65 até 70? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Então, minha frequência aqui no caso é de 4 valores. E de 70 até 75, aqui um detalhe importante, tá, pessoal? Tem um 75,0. Então, o que a gente vai usar? Eu sempre vou padronizar esse formato, tá? Esse símbolo que eu coloquei aqui indica o seguinte: o primeiro valor, intervalo fechado, o segundo, intervalo aberto. Bom, traduzindo para o português, né? Essa classe sempre contém um limite inferior, mas não contém o limite superior. Então, essa primeira classe vai de 70 até 74,9999. 75 entra aqui. Entendeu? Esse é o critério que a gente vai usar. Então, o 75 não entraria nessa terceira classe, ele iria para a quarta. Entendido? Então, até 75, quantos números nós temos aqui? 1. Esse aqui não. 2, 3... 4, 5. Entenderam o processo aqui de obtenção das frequências? Então aqui a gente tem uma frequência de 5. E aí a gente vai contando todas as frequências. Então na próxima classe nós vamos ter quantos? Né? De 75 até 80. Então de 75 até 80, entra esse 75 aqui agora. E entra esses dois aqui. Então são 3. E você pode ir fazendo e riscando os numerinhos assim como eu estou fazendo, né? Na próxima classe a frequência também vai ser de 3. E na última classe a frequência é de 2. Entenderam a lógica? Bom, montado isso aqui que a gente chama de base da tabela, agora as outras contas são extremamente simples. Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai acumular, vai somar. Então a gente vai somando as frequências até cada classe. Até aqui tem 3, certo? Com mais 4, quanto que dá? Opa, 7. Com mais 5, 12. Com mais 3, 15. Com mais 3, 18. Com mais 2, 20. Então a gente vai somando as frequências até cada classe. E agora a última aqui é a porcentagem. Então o valor, a frequência 3 equivale a quantos por cento do total? Né? Então o que é uma porcentagem? Sempre é um valor em relação ao total, vezes sempre ficar em porcentagem. Né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o 3, divide pelo 20 e vezes 100. Tá? Quantos por cento que vai dar o 3? 15%. 4 vezes 100 dividido por 20. Ou seja, 20%. Aí você vai fazendo a conta, tá? Tem gente que tem facilidade, já faz a conta de cabeça. Tem gente que precisa montar a regrinha de 3. Tem gente que usa a calculadora. Aí cada um vai... Lembre sempre que é possível utilizar, né, a calculadora indo lá, por exemplo, no dia da prova. Sem problema nenhum. Tá? Então você vai fazendo as continhas de porcentagem. E agora aqui você acumula os resultados. Mesma coisa que a gente fez do Fzinho para o Fzão, a gente faz agora. 15 até aqui. Com mais 20, 35 até aqui. Com mais 25, 60 até aqui. 75
90 e 100. Então essa é a montagem de uma tabela de distribuição de frequência, onde nós podemos também calcular essas outras frequências aqui, principalmente acumulada, né? A frequência, tá de amarelinho aqui, a frequência relativa, elas já estavam nas tabelas de variáveis qualitativas, né? Quantidades e porcentagens. Agora a novidade que a gente tem está aqui. Né? Essas frequências acumuladas aqui, elas não entravam lá na outra tabela porque não fazem sentido. Como que a gente interpretaria esses valores para fechar aqui? Então, por exemplo, vamos pegar essa daqui, ó. Essa classe aqui, ó. Legal? Então, o que significa esse 3 e esse 15%? Que 3 ou 15% dos valores estão aqui dentro. Ou seja, que eu tenho 3 ou 15% das pessoas entre 75 e 80 quilos. Já acumulada significa o quê? Que 15 pessoas ou 75% das pessoas têm um peso até aqui. Então, eles têm até 80 quilos, menos de 80 quilos. Então, é dessa forma que a gente pode interpretar esses resultados da distribuição de frequência. Entendido, pessoal? Bom, então basicamente seria isso, né? Como que a gente monta uma distribuição de frequência, faz todos os cálculos e ainda faz aí algumas interpretações. Certinho? Falou, pessoal, abraço!